Olá, tudo bem? E hoje nós vamos conhecer o segundo santo, que é Padre Pio. Eu peço perdão desde já se eu não fizer a pronúncia correta, porque alguns nomes são italianos, eu não falo italiano, então eu peço desculpa, mas eu vou tentar me fazer entender. O Padre Pio, ele nasceu na cidade de Pietrelcina, na Itália, e ele foi batizado com o nome de Francisco Forgione, que era o sobrenome da família dele. Aí a gente se pergunta então por que é conhecido como Padre Pio? Ele entrou para a ordem dos frades menores, os capuchinhos, e quando se entra para a ordem, você recebe um segundo nome de irmão ou frade, e ele recebeu o nome de Frade Pio, que é como ficou conhecido. E como ele nasceu na cidade de Pietrelcina, lá na Itália, Padre Pio de Pietrelcina, que muitos conhecem dessa forma. Na sua biografia nos é relatado que desde criança ele era muito assíduo nas coisas de Deus, que tinha uma inigualável admiração por Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e que ele era muito íntimo do seu anjo da guarda e incentivava que as pessoas também o fossem. Ele chamava o demônio de Barba Azul, ele deu essa nomenclatura ao demônio. E inclusive, após ele ter ingressado na sua vida como frade e como sacerdote, ele se dedicou à confissão, chegando a passar 14 horas no confessionário, porque ele sabia das artimanhas do demônio, e ele sabia que ele faria de todas as formas com que os seus filhos espirituais, com que os filhos de Deus estivessem afastados do estado de graça. Portanto, ele se dedicava incansavelmente à confissão, para que as pessoas pudessem ser libertas de todos os fardos do pecado e de todas as artimanhas que o demônio tinha contra a vida deles. E o sacramento da confissão, ou também chamado de reconciliação, meu irmão, ele é uma graça que somente quem o fez de todo o coração sabe do que eu estou falando. E sabe como é libertador fazer uma confissão bem feita. Eu não tenho como explicar. Apenas quem faz uma confissão bem feita sabe do que eu estou falando. Não estamos nos confessando para um homem, para um sacerdote. Nós estamos nos confessando, ou melhor, não estamos nos confessando para um homem. Estamos nos confessando para um sacerdote, que é a pessoa de Cristo naquele momento. E a absolvição quem dá é o próprio Deus por meio do sacerdote que se entregou a ele, que teve a sua vida dedicada a ele inteiramente. Mas voltando a Padre Pio, ele recebeu também os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que são as chagas, as feridas que Cristo teve quando foi pregado à cruz, uma em cada uma das mãos, uma em cada uma dos pés e uma no tórax. Disse que ele conviveu com esses estigmas durante 50 anos, que iniciou aos 23 anos e foi até a sua morte. Quando ele iniciou esses estigmas, muitas pessoas duvidaram, inclusive pessoas da própria igreja, e com muita coerência ele foi estudado. Coerência que eu digo no sentido de que, justamente para não se dizer, porque muitos diziam, foi um lunático que autoprovocou a lesão, né? Para poder se provar isso, então, a ciência também precisava descartar qualquer explicação possível para aquilo. E um dos médicos que participou desse estudo foi o Dr. Giorgio Fiesta, que inicialmente também não acreditava, que acreditava que os estigmas tinham sido autoprovocados, para poder justificar a fé, para poder aumentar a fé do povo de uma forma sobrenatural, mas acreditava que havia uma explicação científica para aquilo. Entretanto, não foi encontrado, e posteriormente, o Dr. Giorgio, ele foi também um dos filhos espirituais de Padre Pio. E em seus relatos ele conta que na ferida que havia no tórax havia um formato de cruz, era em formato de cruz, e que sempre saía um sangue vivo da ferida. Ela estava sempre com sangue vivo e não havia qualquer sinal de inflamação, de infecção naquela ferida que durou por 50 anos. Ele relata ainda que havia um aroma, um cheiro de flores do sangue que saía daquela ferida. Na biografia é relatado que geralmente as pessoas que sentiam o aroma, o perfume de flores, era alguém quando uma graça era concedida, alguém havia recebido alguma graça. Outro fato sobrenatural em relação à vida do Padre Pio é que ele nos é relatado que ele tinha o dom da bilocação, ou seja, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Inclusive, há o relato de um soldado que durante a Segunda Guerra ele estava em campo de batalha
E de repente ele ouviu alguém o chamar. E quando ele se virou, ele viu um frade, e o frade disse que ele não deveria ficar naquele lugar. E quando ele se moveu para poder ir até o frade, naquele exato momento caiu uma granada onde ele estava e se abriu uma enorme cratera. E então, quando ele virou para poder perguntar como o frade sabia ou para poder agradecer, o frade já não estava mais ali. Mas naquele momento a vida dele foi salva por esse chamado, por esse frade que ele viu e que depois desapareceu. E posteriormente ele participou de uma missa e aí ele viu que era o Padre Pio, que ele viu e reconheceu que era o frade que tinha dito isso no momento. Tudo isso está presente na biografia do Padre Pio e são vários os relatos que se tem. Ele foi também muito tentado no seu físico, não só no sentido dos estigmas, mas também na sua própria saúde. Constantemente ele precisava voltar para casa, porque ele precisava dos cuidados médicos, da família, porque ele sofria com febres tão altas que os termômetros chegavam a estourar quando iam medir a febre dele. E ele tinha relatos de que ele também sofria embates físicos contra o demônio. E dentre os irmãos da Ordem dos Frades, muitos até duvidavam que realmente isso acontecia. E quando ele ficava às vezes com muita febre, era preciso que um dos frades ficasse no quarto para poder cuidar dele. E quando eles iam e começava o embate contra o demônio, eles ficavam apavorados e saíam correndo, e Padre Pio permanecia ali, rezando e lutando contra o demônio. Dentre as orações feitas por homens, e isso eu falo porque a primeira oração em nossa vida deve ser o Pai Nosso, ela é perfeita e completa, ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, de como devemos nos dirigir ao Pai. Padre Pio tem uma oração que pessoalmente eu gosto muito, porque ela traz justamente o reconhecimento da nossa miséria, que nós não somos nada, que sem a graça de Deus, sem o olhar misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não pode ser nada. Inclusive, não pode seguir adiante, não pode vencer as artimanhas do demônio. Mas a gente confia tanto na misericórdia de Deus, que a gente se entrega a Ele e pede que Ele faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. E para poder finalizar, eu vou fazer junto com você essa oração. Essa oração do Padre Pio, ela também foi gravada em forma de música pela cantora católica Celina Borges e se chama Fica Comigo. Se você puder, você pode ir até o YouTube. É uma canção linda, linda mesmo, que é uma oração perfeita. E agora a gente vai fazer a oração de Padre Pio para poder finalizar. Uma das orações. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti eu perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a noite avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nessa noite de exílio. Fica comigo nessa noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que eu te reconheça, como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço.
mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso eu te suplico. Fica comigo, pois é só a ti que procuro o teu amor, a tua graça, a tua vontade, o teu coração, o teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Como este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração, enquanto estiver na terra, e continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja. São Padre Pio, rogai por nós.